Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson, professor de Filosofia do São Camilo. O pessoal aí do 7º ano, nós vamos iniciar o capítulo 4 e vamos falar sobre a importância da memória e da cultura brasileira. Bom dia, galera. Então, é o seguinte, o conteúdo do 7º ano que a gente vai ver nesse capítulo 4 é sobre a questão ainda, uma continuação sobre aquela ideia da memória, né? E aí, no último capítulo, a gente falou sobre memória individual, memória coletiva e memória social, não foi isso? E a gente aqui vai continuar falando um pouco dessa importância da memória. Então, o título do capítulo é: Você sabe tudo o que aconteceu na vida dos seus pais? Então, ele vai dar uma importância à ideia de memória. Olha como é que vai começar o capítulo. O capítulo começa falando da seguinte forma: será que eu consigo saber tudo o que aconteceu na vida de alguém? Será que eu tenho uma memória que eu consigo me lembrar de todas as coisas que aconteceram? Qual a importância de tentar se lembrar dos acontecimentos que houveram com determinadas pessoas? Principalmente os pais, né? E a gente me lembro que vocês fizeram a árvore genealógica, né? Que é bem legal para a gente saber a história da nossa família. E aí, qual a importância de saber a história da nossa família? Para a gente poder se identificar como sujeito. Olha, é interessante a gente saber do nosso passado para a gente saber quem nós somos. O que nós somos é formado pela ideia do nosso passado, né? Então, é justamente essa construção da memória coletiva ou da memória da nossa família que há uma importância nisso. A partir dessa ideia de memória, da importância da memória para nós, né, conhecer quem nós somos, surge também a importância da memória para um povo. Então, a gente começa a falar aí de memória coletiva. Então, o que seria essa memória para um povo? Olha, a memória para um povo seria a história desse povo, qual a participação desse povo, o que esse povo fez na construção do que nós somos hoje. Por que nós somos assim? Qual foi a participação desse povo na construção do que nós somos? Qual é a história desse povo? Isso é importantíssimo. Então, olha lá, a memória é usada como maneira de se lembrar, para se lembrar da própria existência, de identificar quem nós somos e o que somos. Essa mesma memória tem uma grande importância social, de maneira que ela é usada para identificar e enaltecer a cultura de um povo ou etnia. A gente estudou então o que é etnia, né? Lá no primeiro capítulo. E aí nós vamos dar importância a essa memória que vai contar as histórias de um determinado povo, determinada etnia. Certo? E aí eu coloquei aqui a imagem do povo indígena, né? Do índio brasileiro, que ele, querendo ou não, tem uma história e uma participação no que é o Brasil, né? É uma importância que nós temos aqui. Aí, continuando na ideia de importância da memória para o povo. Por que a memória, então, é importante para um povo? Porque é a partir da memória que um povo pode ser lembrado como povo. Então, olha só, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que a minha família aí tem uma descendência italiana. Como é que vai funcionar isso aí? Como é que eu posso ser considerado como italiano? A partir da história, a partir da memória que nós temos da minha família. Então, a minha família lá com descendência italiana, ela tem uma história, uma memória a ser relembrada, uma história a ser contada, e é a partir disso que eu posso me caracterizar como povo. A memória ela é importantíssima para a construção da minha identidade, né? Isso é importantíssimo, hein? Não se esqueçam de lembrar disso. Então, o povo, aquele povo só pode ser lembrado como povo de determinada etnia por conta da memória. Ou seja, um povo só consegue se diferenciar dos outros povos por conta da sua história e cultura preservada. Então, eu preciso conservar a história, a cultura e a memória de determinado povo, porque é assim que eu consigo identificar, buscar a minha própria identidade. Como é que eu me diferencio de outro? A partir da minha história.
Não sei se vocês já fizeram esse exercício aí, é porque a filosofia a gente faz direto. E se a gente perdesse a memória? E se a gente não se lembrasse do nosso passado? Tem filmes que falam sobre isso. E se o cara perde a memória, como é que ele vai saber quem ele é? Como é que o cara consegue identificar quem ele é se ele perde a memória? É a mesma coisa de um povo. O povo, essa sociedade, esse grupo social, ele só consegue se identificar a partir da história e da cultura preservada. Ok? E aí, podemos ver nesse próximo slide, eu coloquei aqui a imagem da capoeira, porque a gente vai começar a falar dos povos marginalizados na sociedade brasileira. Então eu tenho aí vários, são as etnias e os povos marginalizados, né? Então são as minorias que são deixadas de lado na história do Brasil. E aí eu tenho como exemplo os índios e tenho como exemplo outros povos, mas o que a gente vai pegar aqui é a história dos negros, né? Como que os negros foram então escravizados, eles foram trazidos como escravos para o Brasil, e aí essas memórias, essas histórias, essa cultura que eles trouxeram lá da África foi esquecida. Então por isso que eles são considerados povos marginalizados. Lembrando aí que não fui eu quem escolheu o povo marginalizado aqui. Isso aí tem na nossa apostila, hein? Caso vocês façam algum questionamento, mas por que escolheu determinada etnia e não outra? Porque é o que está na apostila. Então a gente está seguindo o que tem na apostila, ok? Então olha lá. A história dos povos marginalizados na sociedade brasileira, no decorrer dos anos, é muito mais volátil e fácil. Eu peguei isso aqui da apostila, ó. É um textinho aí que tem na página 17, se vocês podem até conferir. Ela é muito mais volátil e fácil de ser perdida. Então, olha lá, os povos marginalizados, por eles não terem poder, não terem determinada, não serem levados com importância ou não terem dado importância a esses povos, é muito mais fácil você perder, muito mais fácil você destruir a memória e a história desses povos. É só um exemplo, né? Aquela ideia do vencedor e do perdedor que eu comentei na sala de aula para vocês. A história ela é contada pelos vencedores, né? Numa guerra, aqueles que perdem, eles não têm o direito de contar a história. Quem vai contar a história são os vencedores. Vou dar o exemplo da Segunda Guerra aí, os aliados lá, né, que ganharam a Segunda Guerra em cima dos alemães. Então eles que contaram a história. É a partir dessa ideia que nós temos aqui os povos marginalizados. Os povos marginalizados, como eles não davam ênfase, não davam importância a eles foi esquecida muito, foi perdida a história deles, a memória deles. Nesse sentido, torna-se ainda mais importante o movimento popular de resistência e de conservação da memória por meio de investimentos do governo. Então, existem vários teatros, vários museus que conservam a memória desses povos marginalizados. Então, você tem Museu do Negro, Museu do Índio e Museu desses povos. Por quê? São histórias que há muito se perderam. Então, tem muita pesquisa em cima disso aí, né? A população africana que veio para o Brasil como mão de obra escrava, por exemplo, teve sua história por muitas vezes apagada e lutou para resistir ao período de escravidão e ao preconceito que dura até os dias atuais, que acaba não valorizando a história e a memória dessa etnia, né, desse povo. E aí a gente vai falar aqui dos quilombolas. Quem são os quilombolas? O que eram os quilombolas, né? E aí como que há um papel do Estado, um papel do governo para preservar essa identidade, essa memória, essa história dos quilombolas. Tem muita pesquisa em cima disso. Então, a gente primeiro se pergunta o que é o quilombo, né? E aí a gente vai responder isso aí. O quilombo eram aldeias que refugiavam os escravos que fugiam das fazendas e casas de família. E é um termo de origem Angola. Então, os escravos iam para os quilombos para não serem encontrados, pois onde eles viviam eram sempre explorados e sofriam maus tratos. Então, os escravos eles fugiam da casa grande, fugiam da fazenda, porque eles eram maltratados lá, eles eram escravos, né? E eles iam
para locais de refúgio. Esses locais de refúgio foram chamados de quilombos, certo? Os quilombos eram aldeias que ficavam escondidas nas matas, lugares preferencialmente inacessíveis, como o alto das montanhas e grutas. E era onde então os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. Então eles buscavam a liberdade justamente nos quilombos. Então os quilombos eram um local, podemos dizer que eram cidades formadas por escravos e aqueles que eram contra a escravidão, e os negros viviam livres ali, né? As pequenas aldeias eram também chamadas de mocambos, e tanto eles como os quilombos duraram todo o período da escravidão. Então a gente já tem aí a ideia do que é o quilombo, né? A partir dessa ideia do quilombo, nós temos aí mais algumas explicações. O termo quilombo originalmente era utilizado apenas para chamar um local utilizado por populações nômades ou então pequenos acampamentos de comerciantes. E com o início da escravidão, os escravos adotaram o termo para o lugar que eles fugiam. E foi no Brasil que o termo ganhou o sentido que tem atualmente. Então, olha lá, o termo quilombo lá na Angola, então ele era um acampamento nômade, onde as pessoas ficavam ali por pouco tempo. No entanto, os escravos brasileiros adotaram esse termo para chamar a vila deles, a cidade deles, né, que era a cidade dos refugiados, aqueles que queriam viver livremente, eles iam para os quilombos. Um dos quilombos mais famosos foi o Quilombo de Palmares, que ficava na capitania de Pernambuco, atualmente é o estado brasileiro de Alagoas. Esse quilombo recebeu esse nome, pois um escravo chamado Zumbi foi o grande líder da aldeia. Então, olha lá, que é o Zumbi dos Palmares, né, que eles chamam. Então, esse quilombo ficou conhecido como o mais famoso do Brasil. Então, a gente está falando da importância da identidade e da preservação da memória para determinada etnia, né? Então, nós vimos aí que a memória dos quilombolas era importante para a formação da cultura negra. Então, há uma valorização da cultura negra ao tentar se voltar, ao tentar se aprender a história e a cultura dos quilombolas, que foram aqueles que fugiram lá das fazendas dos senhores, né? Então, aqui a questão da preservação da memória. A preservação da memória do Quilombo de Palmares e de outros povos emerge como um importante mecanismo para estimular o sentimento de pertencimento à nação. Emerge também para enaltecer as múltiplas identidades que compõem o Brasil e garantir o entendimento de cada indivíduo sobre o seu lugar. Então, o negro começa a se entender cada vez mais como negro a partir rememorar, né, o seu passado. Então, tentar buscar identificar qual foi a participação e qual foi a história do negro na formação do Brasil. Aí, sua história e seu povo, de modo a estimular a memória coletiva. Então, a preservação da memória também é uma estimulação da memória coletiva, que a gente estudou no capítulo passado. Então, preservar a memória é buscar estimular a memória coletiva. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês estudem e vou mandar mais exercícios sobre esse capítulo. Abraço.